Bienvenidos al podcast de Maus y Cebes. Este es nuestro cuarto podcast, Mariana. La verdad que esto es un logro para nosotros. Sí, la verdad que bueno que nos estén siguiendo, que les estén gustando nuestros invitados y los distintos programas. Así que bueno, hoy tenemos una invitada de súper lujo en este podcast. Paulo. Así que, ¿a quién tenemos, Mariana, hoy? Bueno, hoy les voy a tener que presentar, voy a hablar parte de su currículum nada más porque es una persona extremadamente talentosa y destacada dentro de la gastronomía y el periodismo. Pero no de un país muy importante que es Brasil. Claro, sí. Pero ahora lo que voy a hacer es, nosotros les vamos a hacer toda la presentación en castellano, pero la entrevista va a ser hecha en portugués, así que ustedes después van a poder apretar sobre la parte de subtítulos y van a ver toda la charla en castellano escrito por abajo. Entonces, le voy a presentar, la invitada de hoy tan especial es Denise Rognel de Araújo. Es una periodista especializada en gastronomía y turismo que actúa en el área de la gastronomía turística desde el año 1991. Ella es nacida en Porto Alegre, vive en Roraima hace 32 años, pero está en la región del Amazonas, en la región amazónica, hace 45 años. Así que imagínense, digamos, todos los conocimientos que tiene. Fue la primera directora de turismo del estado de Roraima. Trabajó para Embratur en la Subcomisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados y en el Clúster de Turismo del Amazonas. Hace 12 años es columnista de gastronomía del diario Folha de Boa Vista con su columna semanal Letras Saborosas, donde escribe sobre tendencias de la gastronomía, recetas, tiene un programa de video en la TV Folha de Boa Vista. También es propietaria de la empresa MEI y cocina Letras Saborosas, en donde hace investigaciones, hace todo tipo de pesquisas, hace grabaciones y lleva grupos turísticos a hacer conocimientos gastronómicos en distintas áreas. Además de ser periodista, también es formada en cocina y pastelería. ¿En dónde, Paulo? En Maus y Cebes, por supuesto. Maus y Cebes. Ella vino hace más o menos, no sé, unos 20 años a la escuela de cocina a la Argentina a estudiar y desde años y años se dedica, obviamente, a la investigación de ingredientes y de saberes de la cultura alimentaria indígena y amazónica. Es contratada también por el SEBRAE del Amazonas para participar de la primera expedición gastronómica indígena del Alto del Río Negro. Además, hace poco, desde hace más o menos un año, es presidente de la delegación del Brasil y miembro de la comisión organizadora del Science and Cooking World Congress de la Universidad de Barcelona. O sea, imagínense, es toda una eminencia en lo que es el área de gastronomía. Y además fue colaboradora y escritora de innumerables libros y es invitada permanente para dar clases especiales, congresos y para hablar sobre la gastronomía del Amazonas y la gastronomía indígena. Bueno, sin más preámbulos, presentemos entonces a Denise. Denise, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Muy bueno, Paulo. Voy a hablar en portugués entonces, si me permite. Sentite cómoda hablando en portugués. Yo te voy a seguir haciendo las preguntas en español, pero bienvenida a nuestro podcast. Muito contente que eu estou de estar com vocês, né? Afinal de contas, não seria uma cozinheira se não fosse o Instituto Maus e Cebes há 20 anos atrás. Muchas gracias. Não, mas você é uma personalidade destacada mesmo dentro da gastronomia no Brasil. Porque não só você é uma jornalista fora de série, mas o teu passo pela gastronomia, com tuas pesquisas, com a transmissão do conhecimento, do teu conhecimento da cozinha indígena e amazônica para todo o Brasil e para o resto do mundo é impressionante, Denise. Não, mas é sério. Quando eu falo que eu sabia cozinhar, mas se eu não tivesse feito o curso com vocês, eu não poderia estar fazendo o que estou fazendo agora. A pesquisa veio há uns 20 anos que eu comecei, já que eu vivo na Amazônia, a trabalhar então com esse lado das pesquisas. E há 12 anos que eu tenho um ingrediente que eu venho pesquisando
muito, e que foi responsável por eu ter estado ano passado na Universidade de Barcelona, que é o tucupi. Aí conta pra gente o que é o tucupi, porque talvez muitos brasileiros conheçam o tucupi, mas no resto do mundo não é tão conhecido. O que é o tucupi? Então, por incrível que pareça, nem todo brasileiro conhece o tucupi. É uma coisa muito amazônica e originária dos indígenas. O tucupi, a gente tem 2 tipos. O tucupi amarelo, que é o mais utilizado em quase toda a Amazônia, para pratos como o pato no tucupi, o tacacá, os famosos pratos que a gente escuta quando se fala de Amazônia. Claro, claro. O tucupi é feito da mandioca brava, né? Ele é o sumo da mandioca brava, que ele decanta, fermenta, e depois como ele tem um teor alto de ácido cianítrico, né? Que é venenoso, ele tem que ir para o fogo para retirar esse veneno e depois, então, ele é temperado. Os paraenses, que são os que mais utilizam esse tempero, o tucupi amarelo, eles falam que tem que ter alfavaca, chicória e cipó de alho, que é uma planta, tudo são plantas. Não, mas te ouvir é bem interessante, né? Porque você vem contando de algumas outras coisas que a gente nunca ouviu falar, né? Então, aí, por exemplo, ano passado eu falei, como é que eu vou falar isso na Espanha? Como é que eu vou contar isso? Então, para quem tiver curiosidade, depois a Mariana deixa aí um link sobre os tucupis, a forma como os indígenas retiram. E aí está no YouTube, aí pode colocar em espanhol, em inglês, tá? A forma como quiser a legenda. Porque aí você vai entender, porque você vai ver. Porque eu falando assim rapidamente, a pessoa pode não se atentar. Mas a mandioca para o Brasil, ela é chamada de mãe, né? A raiz mãe de todo o país. Por quê? Porque a gente tira mais de 22 produtos. Uau, da 22 mandioca. produtos? Impressionante. Muito mais até, mais até, né? Se você for contar. O que a gente é conhecido por todos é a farinha. A farinha que faz a farofa, vamos dizer assim. Sim. Você tem a farinha fina, a farinha grossa, a farinha d'água de norte a sul do Brasil. Depois você tem o que a gente chama de polvilho, o amido. O amido da mandioca, não é um amido de milho, o amido da mandioca, Claro, que é o polvilho. Aí ele tem o doce... En Argentina usamos mucho el almidón de mandioca para hacer el chipá, que en Brasil es el pão de queijo, ¿no? Pero Exatamente. Los otros usos que ustedes le dan, quizás en Argentina no es tan común que le demos. Não, então, hoje, para nós na Amazônia, nós chamamos de goma de tapioca. Não é polvilho, mas é o mesmo produto. E hoje ele é usado dentro da ciência da culinária, que agora a gente está falando muito sobre isso, como um espessor para utilizar para, por exemplo, alimentos que não podem ser sólidos para pessoas que não conseguem engolir. Então, você coloca para espessar, sem que haja nenhum tipo de fator que mude o paladar, a tapioca, o polvilho, a goma. Então, quer dizer, é um produto também que já está indo para a Europa. Já estão utilizando mais. Né? Então, aí nós viemos com tucupi amarelo, tucupi negro, nós viemos com beiju. Beiju é chamado pão do índio, porque são bolachas grandes feitas com a mandioca brava também. Aí nós vemos, olha, só aí eu já falei 10 produtos. Né? É impressionante. Então você vem ainda, aí vem depois as outras coisas que a gente pode retirar. São bebidas fermentadas indígenas, como cauim, caxiri, pajuaru. Aí vem, vai vindo, entendeu? Se eu te mostrar um resumo que a gente tem de uma única raiz, você fica assim, meu Deus, é impressionante. E fora que a gente está procurando mais coisa ainda, né? O tucupi negro, mas esses usos, em geral,
foram descobertos assim pelos indígenas ou já é da cultura brasileira pelo uso tradicional dentro da cozinha? Não, então, isso é um produto indígena. A mandioca, ela saiu daqui para outros países, porque hoje em dia, por exemplo, você utiliza, e é uma raiz que a gente utiliza da folha ao final dela, porque com a folha a gente faz um prato chamado maniçoba, que existe na África também. Só que não é que veio da África para o Brasil, é porque saiu daqui do Brasil para a África, para os negros africanos que saíram do Brasil e retornaram para a África, levaram essa raiz, que hoje existe em vários lugares do mundo, né? Mas a mandioca, por toda a pesquisa que a gente tem feito, ela saiu daqui para outros países, né? E a mandioca esses mesmos pratos... Cara, você estava comentando e eu te interrompi. Eu digo, e a mandioca... Você estava falando tucupi negro. Não. Que eu te interrompi aí no meio da tua explicação. Tucupi, desculpa, tucupi, Então, tucupi negro, esse é uma questão que a gente está trazendo há quase 15 anos que eu venho falando. Eu fui a primeira pessoa a falar nisso para o Brasil e para fora do Brasil. Por quê? As pessoas achavam que era um produto do índio, ponto. Por que eu vou trabalhar com ingrediente indígena? Só que na nossa literatura, e está em livros na Itália, relatos, aliás, não é livros, relatos na Itália, de um italiano que esteve na Amazônia em 1860, 70 mais ou menos, chamado Ermanno Stradelli, que ele esteve saindo da Itália, entrou pela Venezuela, ele queria ir para o Amazonas, então ele entrou por Roraima, ele teve convivência com duas etnias indígenas, que eram o Macuxis e o Apixanas. Ele comeu aquelas comidas e descobriu que esses indígenas temperavam a comida com o que ele chamou de tucupi pichuna ou rei dos molhos. Um italiano olha para ti, em 1870, e diz assim, encontrei o rei dos molhos, tu vai pesquisar. Eu fui. Que incrível. Entendeu? E essa é a minha pesquisa. E aí, o que acontece? O que eu descobri nesses últimos 15 anos? Não é um produto só de Roraima, mas é um produto onde todos os indígenas da Amazônia brasileira e internacional fazem, cada um faz o seu. Assim como na Índia, o curry é utilizado e feito por cada família faz o seu, claro, a sua masala, o seu curry. Então, aqui cada comunidade ou cada povo indígena faz o seu. Lá no Peru, eles chamam de arri negro, não é tucupi negro. E eles fazem na mesma mandioca brava, sempre mandioca brava. E você fala essa aí que a gente tem que ter sempre em mente. Como molho, porque usam como molho para acompanhar peixes, para acompanhar outras coisas, ou é usado sozinho, assim, de maneira natural? Como é o uso do tucupi negro? O italiano chamou de rei dos molhos. Claro, por isso que eu perguntava. Porque ele achava que era molho. Então, ele achava que era um molho, mas na realidade eles usavam para duas coisas. Como conservante de comida, porque não existia geladeira, né? Como os antigos faziam para conservar alimento, usavam a banha do porco, que chamam de carne de lata. Então, os indígenas não usavam a banha, usavam o tucupi para garantir esse alimento, né? O tucupi negro. Que interessante. E também usavam para temperar comidas, né? Então, a etnia que eu trabalho mais, que é o Apixana, aqui em Roraima, ele tem um tucupi negro mais doce. É como se fosse um caramelo. E é só pura mandioca reduzida, não tem mais nada do que isso, sabe? É o sumo da mandioca reduzida. Toma essa cor mais escura. Sim, porque são 8 horas de cocção. Que isso, que incrível. Então, assim, de 40 litros, você vai retirar entre 2 a 3 litros, dependendo do tempo. Ou seja, não é uma arte que está se perdendo no Brasil e até fora do Brasil, porque
Rapaz, tu vai ter, para tu conseguir 40 litros de caldo da mandioca, do sumo da mandioca, são mais de 40 quilos de mandioca. E além do É mais, um trabalho a danado. redução no fogo e o tempo no fogo, né? Porque é muitas horas de cozimento. Então, e aí, tu faz o quê? Se tu vai fazer o tucupi, aí vem a matemática. Se tu vai fazer o tucupi amarelo, que é utilizado mais e que dá menos trabalho, de 40 litros, você perde 10%. Então, você vai ter o quê? 36 litros. Você vai vender 36 litros. Agora, do tucupi do tucupi negro, diferente do amarelo, o que vai acontecer? Você só tem 10%. Você perde 90%. Que loucura. Mas e o preço? É caro? Então, Por exemplo, quando você vai comprar. Então, enquanto as pessoas não conheciam e não sabiam do potencial deste produto, só os indígenas utilizavam. Há 15 anos atrás, eu ia em qualquer comunidade e comprava por R$5. Hoje em dia deve ser uma fortuna, quero imaginar, né? Hoje em dia, eles estão cobrando em torno de 120 a 170 reais. E o litro. Nada mais justo, né? Porque são tantas horas de trabalho para conseguir esse produto que tem que ser caro. Então, as pessoas têm que ter em mente que ali a mandioca vai ser plantada, vai ser colhida, vai ser lavada, vai ser descascada, vai ser imprensada para tirar o líquido. E ainda depois, você não vai jogar a massa fora, a massa da mandioca fora, você vai fazer alguma coisa. Então, você ainda vai ter o trabalho de fazer uma farinha ou um beiju, vai ter que fazer alguma coisa. Vai jogar fora. Y Denise, ¿cuál es quizás el plato más popular o quizás el plato que más se difundió de la cocina amazónica o de la cocina indígena? Además, bueno, el tucupí, pero ¿qué otro plato es quizás más popular? Então, com o tucupi amarelo, o mais popular é o tacacá e o pato no tucupi. São os dois mais... pato no tucupi, que é feito, um pato assado, que depois ele vai para um caldo, que é o caldo do tucupi amarelo, com jambu, que é uma planta, a gente chama no Brasil de punk, planta alimentícia não convencional, que são plantas de rua, que as pessoas achavam que tudo que você não comia e descobre que tem, hoje em dia tem serventia na alimentação, é uma punk. Então, a gente usava o jambu, que é aquela folha que adormece a boca. Não sei se a Mariana lembra quando ela esteve comigo lá em Manaus. Como não vou lembrar? Então, que a gente, inclusive, visitou, se lembra? O André, que era aluno também da escola, que tem restaurantes no Amazonas, e ele tinha feito uma cachaça de jambu, e ele falava, tem que experimentar, porque você vai sentir aquele adormecimento na boca quando você beber. Era bem interessante, eu nunca tinha provado jambu antes. Então, isso é porque ele tem eu não vou me lembrar o nome da substância química que os índios utilizavam essa planta, o jambu, para extrair dente, porque ela é anestésica. Não acredito. E depois que colocam na comida, porque também utilizam assim pimentas, a comida deles também é picante, porque eu acho que tinha falado um pouco das pimentas assim típicas indígenas. Então, para o tucupi negro, hoje, né, a gente só tem 2 pratos indígenas, né, na história que se usam. Aqui em Ampira, no Alto Rio Negro, que é no estado do Amazonas, fronteira com a Venezuela e Colômbia, e aqui em Roraima, a damorida, que tudo é peixe, é uma proteína, que pode ser peixe ou caça, né, ou até inseto, dependendo da comunidade. Pimentas, umas folhas verdes, que pode ser a folha da pimenteira, que eu descobri alguns anos atrás que arde mais do que a pimenta. Que isso? A folha da pimenteira é de arrebentar a boca. Eu fiquei com a boca, nossa, fiquei com vergonha de fazer esse prato uma vez. Eu fui na ideia da minha amiga indígena que me ensinou a fazer o prato, ela me deu um punhado de folha e disse, não, leva para você fazer lá em Minas Gerais com a folha, porque aí é o prato indígena. Eu peguei, fui, levei feliz da vida. Rapaz,
demais. Na hora que eu fui experimentar, só para ver, aquele negócio queimou minha boca toda. Queimou. Literalmente, eu fiquei com a boca de palhaço, assim, sabe? Aquele bafo da pimenta. Aí eu fui descobrir que era a folha da pimenta. Aí eu acabei de dar aula, pedi desculpas para as pessoas, para os mineiros que estavam lá, e disse, gente, eu não vou servir, porque esse negócio está de matar. É muita pimenta, ficou picante demais. Aí eles viram, né? Eu falei, olha, minha boca está queimada, vocês podem ver. Eu não sei se eu tenho hipersensibilidade à Mas imagino pimenta que e deve tal. ter algum curioso aí que experimentou, né? Que provou como é que saiu do mesmo jeito ou não. Então, eu descobri que os mineiros adoram uma pimenta. Eles comeram foi tudo. Eu não comeria. É que você também cozinha maravilhosamente, né? Eu não comeria. Eu juro por Deus, eu não comeria. Eu falei, pedi desculpa e disse que eu não ia servir. Mas um foi lá e experimentou e disse, não, tá ótimo. O outro foi lá, não, tá bom. Quando eu vi, cadê? O peixe, que eu tinha levado um peixe amazônico, feito, né, essa comida indígena, todos comeram. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Bom, se alguém morrer aqui, o evento se responsabiliza, Eu não tenho nada a ver, né? né? Ai, não, mas Denise, Tem olha, a ver. é de não acreditar, que a gente já falou, imagina, mais de 20 minutos. A nossa conversa com você deveria ser, assim, interminável. Mas com certeza a gente vai ter que te convidar para não um, mas vários podcasts para que você continue contando a tua experiência com a cozinha amazônica, com os ingredientes, com os peixes, que tem os peixes lá de Rio que são impressionantes. As pessoas têm que visitar. Eu recomendo a todo mundo irem para Roraima, conhecerem a Denise, que é uma eminência na gastronomia amazônica, mas eminência mesmo. E ela tem uma cozinha lá e ela vai poder ensinar vocês a fazerem pratos, ela vai levar vocês a conhecerem assim, comunidades indígenas. Eu acho que realmente ela é uma pessoa de destaque no Brasil. Y aparte yo creo que, o sea, uno nunca va a poder probar la cocina amazónica, obviamente si uno no está ahí, porque la mayoría de los productos no se consiguen en ningún lado más que en esa región de Brasil. O sea que debe ser una experiencia gastronómica única. Sim, mas eu vou dizer para vocês que a gente está conseguindo rapidamente levar alguns produtos, incluindo tucupi amarelo, para Estados Unidos e Europa. Opa! Inclusive, o tucupi amarelo ganhou um prêmio no CIRRA, na França, em 2021, na França, lá eu esqueci, Lyon, né, se eu não me engano, Lyon, sim. E ganhou um prêmio. Então, ganhou um prêmio como produto inovador no mundo. Um produto indígena. É uma maravilha. Então, isso aí é uma outra história para contar para vocês, porque a gente tem tantos ingredientes indígenas que estão tomando o mundo. Que de repente vocês aí podem encontrar. Vocês podem encontrá-lo de repente nos Estados Unidos e eu tenho certeza na Europa já tem, e na França já existe alguma coisa lá, porque ano passado eu fui falar exatamente sobre isso, porque as pessoas têm que conhecer isso e de repente dá para fazer um pato, não um pato com tucupi, só no tucupi sem o jambu, mas de repente pode ter o jambu. Ai não, Denise, a gente tem que agradecer você, realmente foi fora de série. Não, aí, os aplausos são bem merecidos, hein? Bem merecidos. E a gente vai estar te convidando novamente para fazer parte do podcast e para que as pessoas conheçam mais da cultura amazônica, porque graças a você é que está chegando a todas as partes do mundo. Então, muito, mas muito obrigado por ter participado e compartilhado um pouco com todo mundo dos teus conhecimentos. Muchas gracias, Denise, realmente. Eu que agradeço muito vocês pelo convite e eu estou sempre à disposição. E graças por todo que tem feito por mim. Ay, Besos. Beso grande. Un beso. Chao, chao. Besos. Chao. Bueno, Mariana, la verdad que una entrevista súper enriquecedora. La verdad que para nosotros es un orgullo haber tenido de alumna a Denise.
en Sí, la porque Escuela la de verdad Cocina. que es una persona muy destacada y como realmente su currículum es impresionante y ella tiene varios links en donde la van a poder encontrar y ver toda su investigación dentro de la cocina amazónica, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes toda esa información que van a encontrar justamente en la parte de abajo de los comentarios en YouTube, para los que nos están viendo en YouTube, y aquellos que nos están oyendo por Spotify y otras redes. También lo podemos colocar en la descripción de nuestro podcast. Podemos poner también información ahí y los links que Denise nos estaba comentando justamente en esta charla que tuvimos. Sí, para que la puedan seguir y la conozcan más, porque no pueden perder esta figura de persona. Vale oro. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos y recuerden de suscribirse al canal de YouTube, cliquear sobre la campanita para seguirnos, que eso para nosotros es súper importante. Así que cada vez que saquemos un nuevo podcast, se les va a avisar automáticamente y nos van a poder escuchar, como siempre. Exactamente. Bueno, un gusto y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.